Olá, minha gente, bom dia nessa terça-feira, é isso mesmo, nessa terça-feira, bom dia Juliano Tardelli, Liliane Mota, bom dia Carla Fonseca, Débora, José Roberto Martinez, Ana Indy, Ávila, Verônica, Maria, Antenor José, meu amigo, bom dia, Edson Bittar. Gente, eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você hoje. Ontem eu não consegui ir a live até o final, estava bem constipado, hoje estou muito melhor. E eu tenho uma palavra que fica no coração do livro do profeta Isaías, lembrando que o profeta Isaías foi um profeta conhecido como profeta messiânico, que profetizou, que foi levantado pelo Senhor 600 anos antes de Jesus. E ele profetizou a vinda do Messias. Na verdade, ele profetizou esperança, ele profetizou arrependimento, ele profetizou restauração ao povo de Deus. E eu quero falar sobre hoje o capítulo 43 desse livro. O capítulo 43, ele fica exatamente no coração do livro de Isaías. Lembrando que Isaías, como eu disse, foi um profeta, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Ele deixou muitos escritos, muitos capítulos escritos. E no capítulo 43, ele traz para nós a essência da esperança e da restauração de um Deus que ama o seu povo. De um Deus que decidiu amar de uma forma incondicional o seu povo. E eu queria ler, a partir do verso 14, a chamada diz: a misericórdia de Deus e a fidelidade de Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de você, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos. Os navios de que se orgulhavam, eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os cavalos e os carros, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Queridos, aqui Deus fala aquilo que ele vai fazer por amor a Israel. Para você entender esse contexto, a profecia descrita por outros profetas falando sobre um cativeiro babilônico de 70 anos, diante de erros e afastamento do povo da presença de Deus, fez com que esse Deus pudesse de alguma forma enviar uma nação estrangeira para subjugar o seu povo, para que o seu povo pudesse se despertar e voltar para ele. Deus, ele repreende aqueles que ele ama. Se você tem filho, em algum momento da sua vida, o seu filho ou a sua filha já pediu coisas a você que não eram apropriadas à idade, ao tempo, ao momento. Assim como nós, muitas que são às vezes, pedimos coisas a Deus que não conhecemos o futuro, achamos que estamos prontos, e por conta disso Deus também não permite que essas coisas cheguem até nós. E de algumas maneiras, a nação de Israel, em alguns momentos, acabou cometendo práticas pecaminosas e se afastando do Senhor. E com isso, esse Deus que é Pai e que é bondoso e que ama e que conhece todas as coisas, repreendeu a sua nação, o seu povo, os seus filhos. E de uma forma clara, ele levantou o seu braço para usar ferramentas de correção. A Bíblia fala que o Senhor corrige aqueles que ele ama. O ato de correção é um ato de amor.
Não é um ato de ódio, não é um ato de vingança, não é um ato de ira. Pelo contrário, a minha filha Mirella, que tem 4 anos, o meu filho Tito, que tem 6 anos, frequentemente são advertidos, frequentemente eles são corrigidos, e foi isso que Deus fez. Deus advertiu, levantando profetas, dizendo que se eles não se arrependessem, um mal maior iria surgir. E da mesma forma como eles insistiram em medir forças com o Senhor, se afastando ainda mais dele, o Senhor enviou então a correção. A Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, uma nação estrangeira, para subjugar o seu povo. Mas ainda assim, dentro de uma correção, Deus levantou Daniel na corte para profetizar, Deus levantou Ezequiel em Jerusalém, e Deus colocou homens para que pudessem declarar ao povo que aquele tempo iria ser um tempo determinado de apenas 70 anos. Um tempo de repreensão, mas um tempo que iria gerar esperança e restauração. O profeta Jeremias ele vem trazendo a esperança. E aqui Isaías traz a esperança. Isaías fala para nós sobre um futuro, daquilo que vai acontecer, mas ele não deixa de deixar claro para nós um passado, revelando nesse passado quem é esse Deus. E eu queria usar isso como tema central dessa live de hoje. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Se você pudesse nominar, se você pudesse declarar adjetivos ao seu Deus, ao Deus que você serve, ao Deus que te amou primeiro, quais seriam esses adjetivos? Você diria, ele é bom, ele é fiel, ele é justo. A Bíblia, ela não fala especificamente o nome do Senhor. Moisés um dia perguntou para Deus qual era o seu nome. O nome que faz menção a esse Deus é Yahvé. Mas Deus se revela como eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou desde que sou para sempre. Só que, teologicamente, a gente acaba entendendo que existem algumas formas de compreendermos um pouco quem é esse Deus. E uma delas é através dos atributos do caráter de Deus. O caráter revela quem nós somos. Caráter é o conjunto de habilidades, digamos assim, segundo o dicionário. Mas em Isaías 43, ele traz para nós, de uma forma real, atributos desse Deus, características desse Deus, trazendo uma menção sobre o passado, daquilo que ele fez, olhando para o futuro e condicionando os atos do passado ao futuro. Por isso, quando eu perguntei para você quem é esse Deus para você, para que você revele quem ele é necessário que você olhe para trás e que você se lembre daquilo que ele realizou na sua vida. De onde ele te tirou, de onde ele te salvou, o quanto ele te amou e quantas provas de amor ele realizou por você. Romanos, Paulo diz que nós, sendo ainda pecadores, Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Isaías ele fala assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Observe que se esse Deus, que é bom, que é Pai, foi capaz de fazer um caminho pelo mar, quem pode fazer um caminho pelo mar com veredas de águas violentas? Somente esse Deus. Quantas foram as vezes na minha vida e na sua vida que o Senhor abriu caminhos onde não haviam caminhos? Ele abriu portas onde não haviam mais portas. Ele foi a esperança onde a esperança havia ido embora. Alguns dizem que a esperança é a última que morre. A esperança é uma das 3 virtudes teológicas de 1 Coríntios, no capítulo 13. A fé, a esperança e o amor. E aqui Isaías diz para nós que esse Deus que fez um caminho pelo mar, ele fará um caminho novo para o seu povo.
por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos. Isaías está dizendo aqui, por amor. E é exatamente por amor que quando você está numa situação que não tem jeito, ele traz à existência um jeito, por amor a você. Quando você está numa situação que não tem saída, ele cria caminhos onde não há caminhos, por amor a você. E aí ele diz o seguinte, que fez sair juntos os carros e os cavalos do exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, que derrubou os inimigos do povo de Deus quando eles saíram contra esse povo, não tendo a menor chance, e Deus mostrando que isso foi obra das suas mãos. Observe que Isaías ele está sempre trazendo uma visão sobre aquilo que Deus vai fazer, mas não esquecendo de ter como referência o passado daquilo que ele já fez. Existem momentos na nossa vida, queridos, que nós precisamos usar o passado como referência. Sobretudo, diante de uma vida que vivemos e que precisamos de mudança, que queremos viver uma coisa nova da parte desse Deus. Precisamos entender de uma forma racional e clara que se Deus foi capaz de fazer no passado, Ele é capaz de fazer hoje. A Bíblia fala que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. O nosso problema é que temos uma memória muito curta e às vezes achamos que o fato dele ter feito ontem não significa muito mais para hoje. A verdade é que em alguns momentos, diante de dor, diante de impossibilidade, diante de perguntas sem respostas, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que Ele nos abandonou, que não tem mais jeito, que é o fim, que acabou. E aqui Isaías traz para nós exatamente esse ensino de que em momentos como esse precisamos ter o passado como referência, estar focados no presente e não se esquecer de um futuro novo em Deus. E aí ele continua dizendo, eles jazem ali, né, esses carros e cavalos mortos para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Aqui, Isaías ele está trazendo uma menção para um passado recente. Um passado recente de dor e sofrimento sendo subjugados pelos babilônios. 70 anos na Babilônia. Ele diz o seguinte, por mais que esteja sendo difícil esse tempo que você passou de adversidade, de luta, de prova, ele diz o seguinte, esqueça esse passado. Mas não esqueça esse passado por esquecer simplesmente. Como eu vou dizer para você esquecer do que você está vivendo ou que você viveu ontem? É preciso uma afirmativa mais clara, mais real, mais palpável. É preciso uma palavra de restauração mais objetiva. É preciso um norte e uma palavra de esperança para que verdadeiramente o ontem possa ser esquecido. E aí é que Isaías entra dizendo, veja, versículo 19, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Deus declara para o seu povo que estava já realizando. Não é que ia fazer. Veja, estou fazendo. Não vai fazer e não fez. Estou fazendo. Já está realizando uma coisa nova. Vejam, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Existem momentos na nossa vida, diante das lutas e dificuldades, que nós não conseguimos reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Nós vemos as situações e aquilo que está acontecendo como um fluxo natural de uma luta, uma dificuldade, uma impossibilidade real. Um conselho de Provérbios é,
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ter a capacidade de reconhecer o Senhor no dia mau, na porta fechada, na impossibilidade, no diagnóstico contrário, é o que vai fazer a diferença. Provérbios ele também diz: se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Provérbios traz para nós de uma forma clara, dizendo que se no dia em que você mais precisar, você achar que não tem força, você realmente não vai ter. Você vai sucumbir. Então eu quero declarar para você, nessa manhã de terça-feira, você é mais forte do que você imagina. Porque a sua força não vem de você e do Senhor. Por isso, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir acuada, quando a impossibilidade chegar diante de você, quando você não souber o que fazer, traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe um pouco para trás como referência e busque na sua memória aquilo que Deus fez na sua vida, num passado breve ou no passado. E se esse mesmo Deus foi capaz de fazer ontem, Ele é capaz de fazer hoje. Não subestime o poder desse Deus. Não seja pretensioso em achar que você está sozinho. Acredite, tudo o que Deus faz, Ele faz por amor aos seus filhos. Deus te ama de uma forma incondicional. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 15, diz que Deus amou você. Observe que não foi o mundo. O mundo fica muito subjetivo. Deus amou você de tal maneira. Então, se você pode, faça isso agora. Repita essa frase. Deus amou Rafael de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho por amor a mim. Ele me ama. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. O óbvio, às vezes, precisa ser pronunciado. Às vezes, os seus ouvidos precisam ouvir aquilo que a sua boca, que os seus lábios proferem sobre esse Deus, sobre a sua vida. Porque a nossa mente, a todo momento, é alvejada de setas, dizendo que Ele se esqueceu, que acabou, que é o fim, que Ele não se importa, que tem mais coisas importantes para Ele fazer. Mas quando eu verbalizo, quando eu confesso, como eu estava falando ontem, a vitória, quando eu confesso a palavra, eu confesso a vida. Porque a palavra de Deus é vida. Então, quando eu digo Deus me amou, Deus amou Rafael de tal maneira, se Ele me amou ontem, Ele me ama hoje, Ele me amará amanhã. Eu não estou sozinho. E Ele diz: eis que eu faço uma coisa nova. Na verdade, ele diz aqui, a tradução Almeida: eis que eu estou fazendo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo e vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, um riacho no ermo. Ele diz que vai abrir um caminho no meio de um deserto. Ele diz que vai abrir um riacho no lugar ermo, no lugar seco, no meio do deserto. E ele diz que os animais do campo honrarão a ele por aquilo que ele vai fazer. Os chacais e as corujas louvarão ao nome dele, porque fornecerei água no deserto para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao meu povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. E aí, eu finalizo a explanação de Isaías 43 dizendo para você: não importa o que esteja acontecendo na sua vida, saiba que Deus ama você e de alguma forma, se Ele for o centro da sua vida, isso vai contribuir para o seu bem. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus. Se a pessoa teve um câncer, é um propósito de Deus. Não, não, não. Não se trata disso. Se a pessoa morreu, é um propósito de Deus. O texto de Romanos 8, no capítulo 8, no versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito.
Observe que a vida é nossa. Deus nos deu a vida. E se Deus nos deu a vida, Ele nos deu a vida para que possamos viver a vida. Tem pessoas que vivem pedindo a todo momento que Deus interfira na sua vida. E todas as vezes que Deus interfere na nossa vida, o nome disso é milagre. Só que Deus nos deu a vida para nós escolhermos viver a vida que Ele nos deu nele ou viver a vida que Ele nos deu longe dele. Observe que Ele nos deu a vida para que vivêssemos essa vida nele. Como Paulo fala em Romanos 11, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Romanos no capítulo 8, Paulo diz, porque se Deus é por nós. Observe que ele traz para nós uma indagação, uma pergunta. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Peraí, eu não tinha parado para pensar nisso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É verdade. Observe que Paulo, ele traz para nós perguntas que nos vão fazer pensar sobre situações. Se Deus foi capaz de dar por mim o filho dele, que é a coisa mais importante que ele tem, o que mais poderia ser difícil? O que mais ele poderia se negar? E Paulo fala isso em Romanos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz, aquele Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a você, como juntamente com o filho dele ele não dará para você todas as coisas? E aí ele continua dizendo que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho absoluta certeza de que ouvindo essa live nesse momento, você está sentindo no seu coração ânimo. Você está começando a sentir esperança. Você está começando a se sentir amado por Deus. Por que isso está acontecendo? Porque Rafael está aqui falando isso para você? Não! Porque a palavra de Deus está sendo colocada diante de você, porque você está sendo exposta à palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus não é um livro qualquer, é a boca de Deus, é vida. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é remédio. Por isso, quando estamos doentes e somos expostos à palavra de Deus, recebemos cura, cura na mente, cura na alma, cura no corpo. Por isso é tão importante nos relacionarmos com a palavra de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida o que Isaías declarou no capítulo 43. Eis que Deus já começou a fazer uma coisa nova na sua vida. Eis que uma coisa nova já está sendo feita. Eis que um caminho no meio do deserto. Eis que um riacho está surgindo com águas que vão fazer com que você, e aqui ele diz, os animais, os chacais e as corujas, vão se saciar. E depois de saciar, vão poder louvar ao seu nome. Vão poder jubilar a esse Deus poderoso. A esse Deus que abre caminhos onde não há caminhos. A esse Deus que abre porta onde não há porta. A esse Deus que viabiliza a impossibilidade. A esse Deus que traz à existência o que ainda não existe. Deus é capaz de trazer à existência o que ainda não houve, o que ainda não existe, para abençoar a sua vida. Então não pense que o maior problema é esse que você está vivendo. O maior problema é quando eu deixo de me relacionar com Ele, quando eu deixo de me relacionar com a palavra dEle, quando eu perco a esperança. Eu preciso de restauração. E eu quero declarar que a restauração surge na sua vida hoje. Uma restauração de dentro para fora. Que Deus possa abrir um caminho onde não há caminho. Que Deus possa fazer uma coisa nova na sua vida. Que Deus possa fazer surgir um riacho no meio desse deserto que você está vivendo. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que estão comigo nessa live e pedir que no nome de Jesus o Senhor pegue na mão dessa pessoa. O Senhor fortaleça, o Senhor coloque de pé, o Senhor promova restauração por amor, sempre por amor.
o Senhor faça. O Senhor traga à existência aquilo que não existe para abençoar, para curar, para restaurar, para edificar, para que o seu nome seja glorificado. Nessa terça-feira eu peço, faça uma coisa nova, como Isaías 43 diz. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Nós tomamos posse dessa palavra, nos apropriamos antes de começar o nosso dia de trabalho e de atividade, pedindo que a tua boa e poderosa mão esteja conosco, que tenhamos a capacidade de perceber o Senhor nos mínimos detalhes em tudo. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome do Pai, que nos amou, em nome do Filho, que morreu por nós, em nome do Espírito Santo, que nos conforta, consola e convence do pecado. Amém. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre você, te dê a paz, encha você de graça em nome de Jesus. Excelente terça-feira, amanhã, quarta, estarei aqui de novo com mais uma palavra de oração. Valeu!